Mr. Chakra, por favor, passo para que você nos apresente aí a sua visão sobre essa área, para onde estamos indo e como o setor de broadcasters pode, né, se beneficiar dessa tecnologia ou dessas tecnologias no seu dia a dia. I'll have a few slides just to help guide. I think we can project those. And I think the first part is just a quick introduction about who we are, what we do, a minute or two. And then I want to touch upon some of the applications where generally we are working on. AI in general is very broad. It's applied at several facets of streaming, broadcasting. Several different models are there. But I think we want to touch upon where we are in contact with customers or working with customers on some of these applications. So that should give a food for thought with respect to what other things are possible or what's all going on. Okay, if someone can project the slides, I can use that. As they come up, let me just anyway talk through. AI as Gyrus is a AI outcomes as a service company. So we develop custom application-specific AI models for specific verticals, and we make them enterprise-ready. Not that they will be having things like differential privacy checks, bias checks, explainability analysis, all those built into the models so that they are rugged, field deployable, and so on, not just as models just to stay out there. And we build APIs that go with it so that e também temos a inteligência business system of our customers. It's a SaaS kind of a business play that we have. Then we have very specific verticals that we work on. Retail is one of them, broadcasting is another one, life sciences is another vertical that we focus on, and lastly IoT. So we have these four business verticals, and the specific thing of... E aqui a relevância da nossa discussão é o streaming, né? Então, na indústria de broadcasting streaming, nós temos dois segmentos e modelos que utilizamos. Temos modelos que utilizam dados e dão uma prescrição específica de uso. Então, podemos tomar decisões com base nessas prescrições. E também temos a Video Augmentation, que é aumento, diversidade de vídeos, né, de dados de vídeo e por aí vai. Nosso trabalho tem anos de experiência em detecção de dados, interpretação do que está na tela e por aí vai. Então, temos modelos de implantação. Em relação à detectação, automação, ou efeitos de cores. Então, levando isso para a indústria de broadcasting, eu vou falar um pouco sobre alguns aplicativos que nós temos e também falar sobre algumas outras coisas que estão acontecendo e quais são as possibilidades da inteligência artificial comparada com as técnicas tradicionais. A maioria dos nossos modelos não são só modelos de inteligência artificial, normalmente são uma combinação de modelos de inteligência artificial com modelos tradicionais. Vou dar um exemplo. Se você tiver qualquer recurso de visão, esses recursos de visão, eles são baseados em anos de pesquisa. Nós temos que planejar o processamento tradicional com a modelagem da inteligência artificial. Essa é a melhor combinação dos dois mundos. Eu vou dar exemplos em seguida.
Então, vou falar agora sobre as aplicações diferentes e o que fazemos. Então, o que fazemos para os dispositivos de streaming em vídeo? Nós utilizamos o modelo de AIML para melhorar o modelo de vídeos. Nós precisamos fazer com que esses vídeos e shows antigos sejam convertidos e utilizamos técnicas normais e isso não é tão efetivo. Então, para fazer essa conversão, nós utilizamos a inteligência artificial e vamos explicar por que é aplicável para isso. Então, o negócio é ter bastante conteúdo relevante, entender o que está na tela, taguear, e pode ser feito offline. Para nós é muito importante e interessante utilizar o conteúdo para colocação de anúncios ou para entender o público, quem são os ouvintes, os telespectadores, e aí direcionar qualquer anúncio que nós queremos ou qualquer outra coisa, qualquer outra mensagem que queremos direcionar para esse público. Também remover marcas, defeitos. Alguém falou antes sobre cores e nós pegamos esses vídeos antigos e nós colorimos eles, né? Esse é um outro recurso, utilizando a cor da época. E nós temos também detecção automática de telas, de cenas. Se vocês quiserem ver, por exemplo, só os golpes de beisebol, as jogadas, vocês podem criar tags e permitimos que você possa ver isso com detalhes em segundos. Isso é muito fácil de fazer. Todo esse tagueamento pode ser feito offline. Então, se vocês têm isso disponível, vocês vão fornecer uma experiência customizada para o cliente e muito melhor. Também podemos fazer reconhecimento facial nas cenas, nas imagens. Vocês podem ver quem está ali na tela e depois adicionar legendas automáticas também. E também temos processamento automático, é um outro recurso. Vou falar um pouco de cada um rapidamente agora. Então, vamos falar sobre alguns recursos inteligentes. Super resolução é uma das coisas que estamos fazendo para o conteúdo antigo. UpRes é utilizar filtros. Você interpreta a imagem, enquanto a inteligência artificial ajuda a melhorar a precisão das imagens. Você pode ver aí o contraste entre as duas. A direita foi feito com redes neurais e a tendência é que essa imagem seja muito melhor comparada com a maneira tradicional de fazer essa edição. Então, ajuda a tornar a imagem mais precisa, mais nítida e mais atraente para os usuários. Também utilizamos outras técnicas, outros modelos para obter uma experiência muito melhor e fornecer para o usuário. Então, esse é um exemplo de pegar o conteúdo antigo, aumentar a resolução, tornar ela mais amigável para os usuários de streaming. Então, pode ser uma conversão de 16:9 para 3, 2 a 4 vezes mais alta. Depois nós temos o intaking. E o que significa? O inpainting, que é a pintura. Esse recurso é um exemplo, por exemplo, nós temos aí marcas d'água, ou qualquer coisa que você queira que seja interpretado. Então, você pode utilizar a inteligência artificial para interpretar segmentos da tela, da cena. Então, você pode ver aqui que nós estamos destruindo porções significativas da imagem e a inteligência artificial começa a interpretar o que é aquilo.
Isso tem um impacto profundo. Porque você pode ver coisas na cena que às vezes não estão nem... Você pode fazer muito disso usando interpretação. Imaginemos que nós fazemos uma super resolução das cenas mais antigas. Nós interpretamos porções dessa cena. E aí criamos uma nova cena que é muito mais nítida e muito mais agradável aos olhos. Temos que tomar muito cuidado de trazer ou criar algo que não existia na tela, tá? Então, o trabalho é canalizar o modelo de inteligência artificial para garantir que não tenha muito desvio, mas que ao mesmo tempo esteja interpretando mais conteúdo. Podemos dar exemplos, casos de uso, por exemplo, complexos, por exemplo, interpretar molduras direitas ou esquerda quando você tem só uma câmera, porque agora a maior parte do conteúdo precisa que nós aumentemos a percepção das lacunas, e nós conseguimos fazer isso. Temos conversão do frame rate, da taxa de molduras, né? Nós utilizamos para aumentar essa conversão, a taxa de conversão. É possível fazer conversão também das molduras. E também conseguimos reduzir ruídos. Um exemplo aqui, a quadro à esquerda tem bastante ruído, o do meio é intermediário e o da direita é bem nítido. Então, conseguimos interpretar e remover bastante ruído ou interferência ali da mensagem ou da imagem. E esse pós-processamento que nós fazemos, que é tirar o blur das imagens, isso pode ser feito com os modelos de inteligência artificial. Mas podemos também, os broadcasters também podem fazer e utilizar esses modelos para o seu conteúdo de streaming. Vou falar sobre mais alguns aplicativos. Desculpa, está demorando um pouquinho aqui para conseguir conectar e passar para o próximo slide. Então, da perspectiva, do ponto de vista de broadcasting, se você tem um conteúdo, nós podemos customizar esse conteúdo. Então, nós temos um cenário aqui, que é original. E aí inserimos diferentes objetos. Nós mudamos um carro e trocamos o modelo, por exemplo. Podemos mudar os edifícios também. Podemos mudar a textura. Então, nós podemos mudar algumas coisas no cenário, no conteúdo, automaticamente. Então, isso é muito bom. É bastante potente. Isso se você for proprietário do conteúdo, claro. E podemos apresentar também bastante conteúdo customizado. Digamos, se você quiser transformar um carro, mudar um carro, ou criar anúncios customizados, inserir ali no cenário, é possível fazer isso de forma bastante tranquila. É muito difícil fazer com as tecnologias atuais, por causa da natureza 3D de todos os objetos no cenário, mas com a inteligência artificial nós conseguimos projetar esses conteúdos em paredes, em outdoors e até mesmo em objetos que estão no cenário ali. Existem modelos de percepção muito bons que nos permitem adicionar objetos na mão de um personagem ou próximo das pessoas na cena. Então, nós podemos substituir objetos. E os objetos não precisam ser iguais, pode ser algo muito parecido. Por exemplo, nós podemos trocar um carro na cena, nós fizemos isso. Pode ser sutilmente diferente, mas como eu falei, em relação ao lado da interpretação, utilizar o inpaint, nós podemos criar um conteúdo em volta de um objeto, podemos aumentar um objeto, por exemplo. Então, isso é muito fácil de fazer.
Mas o problema é que você tem que entender, você tem que inserir o conteúdo no modelo 3D. Isso é um problema difícil de resolver, mas que pode ser resolvido utilizando a inteligência artificial, ok? E eu também quero falar também sobre os modelos de Machine Learning, ML. Como eu falei, os dados são imprescindíveis para alguns dos recursos, mas com dados vocês podem fazer muitas otimizações. Se você conhece os detalhes de um dispositivo, por exemplo, você pode utilizar essas informações para transcodificação, armazenamento. Nós conseguimos fornecer parâmetros de transcodificação muito bons. Se vocês utilizam modelos de IA, vocês podem interpretar o que vocês precisam para o streaming, vocês podem ter as opções de pós-processamento para fornecer para o usuário final. E também isso ajuda na economia de dinheiro. Você pode pegar os dados que vocês têm disponíveis e utilizar para otimizar custo usando modelos de machine learning. E isso tem sido utilizado por muitas organizações, grandes organizações. Nesse caso, os dados serão utilizados para fornecer uma melhor experiência para o usuário e para otimizar custos também para a empresa. Também quero falar sobre do ponto de vista dos dispositivos. Também vamos falar sobre as recomendações, o modelo de recomendação. E outra coisa que é muito importante é fornecer anonimato para os usuários. A maior parte dos sistemas vem com câmeras, então é muito importante garantir a privacidade e garantir que os modelos sejam anonimizados. E você interpreta esses dados com base, utilizando as pessoas, mas não nas imagens dos vídeos. Todas essas imagens elas são baseadas em sistemas sem câmeras. Mas ainda assim, as suas redes podem interpretar o que está nas imagens. Então, essa é outra técnica de anonimização para garantir privacidade. E agora temos modelos de recomendação, falamos, que são importantes para fornecer uma boa experiência para o usuário. Por exemplo, as pessoas gastam 1 minuto até conseguir chegar no seu canal preferido, e elas fazem isso todo dia. Então, os modelos de inteligência artificial podem apresentar para essas pessoas os 4 ou 5 canais preferidos delas. E aí é muito fácil criar essa sugestão para os usuários. Aí também temos cancelamentos de ruído, de barulho. Então, você tem uma TV que está aí operando, funcionando, mas você quer se comunicar com essa TV, porque é preciso criar esse cancelamento de ruído do ponto de vista do usuário final. Então, essa é uma visão geral do nosso trabalho e das aplicações de inteligência artificial que nós temos aqui. Espero que vocês tenham obtido insights dessa apresentação. E nós temos a Orbit, que é a nossa parceira de tecnologia no Brasil. Então, eles estão introduzindo nossos produtos no mercado brasileiro e são imprescindíveis para nos trazer aqui para essa reunião. Obrigada.